Vinícius, obrigada por estar aqui com a gente, falar um pouquinho hoje, em geral, sobre a instituição do Old Scholars, né? A gente vai estar falando um pouquinho também sobre a região de Alberta. Então, para iniciar, eu quero agradecer aqui pelo convite, por a gente estar aqui gastando nosso tempinho, falando um pouquinho, promover um pouquinho mais da região, tirar dúvidas do pessoal, que vai estar aqui disponibilizando esse vídeo online para o pessoal no YouTube. Quem faz pesquisas, entra em contato com a gente, né? Então, eu vou iniciar um pouquinho sobre os nossos serviços, né, da SOS. Eu sou a Ida Carla, eu faço parte da SOS International Group, que é uma agência educacional canadense. Nós temos um escritório físico em Calgary, né, especificamente, e atuamos com toda a parte de preparos para os estudantes internacionais, um foco mercado Brasil em geral, para quem quer estudar no Canadá. Mas hoje a gente vai focar exclusivamente em uma região, na própria província de Alberta, né? A gente vai falar sobre o Old College. A gente vai também estar tirando algumas dúvidas, fazendo um bate-papo legal junto com o Vinícius, que é o representante da instituição. E ele vai estar falando aí coisas boas também, que a gente sempre espera com relação a algumas bolsas disponíveis no momento. Então, para quem está assistindo esse vídeo ainda, agora em abril, vamos aproveitar todas as oportunidades que estão aí cheias e ricas para a gente, né? Então, um pouquinho da nossa agência, a gente está com o escritório físico, nós fazemos todo o serviço educacional, toda a parte de consultoria, toda a parte de vistos que a gente pode estar solucionando para nossa clientela, para quem está até mesmo internamente no Canadá, a gente pode fazer esse auxílio. Para quem está fora, a gente recomenda outras parcerias também, tá certo? E é isso, eu vou direcionar um pouco da palavra para Vinícius para a gente começar o bate-papo e vamos lá? Certinho, obrigado, Ida, pela apresentação. E aí, só dando continuidade, eu sou o Vinícius e represento a Olds College aqui no Brasil. A Olds College, de forma geral, é um college público canadense que fica localizado na cidade de Olds, na província de Alberta, e fica a mais ou menos 45, 50 minutos de Calgary, que é inclusive onde vocês têm um escritório, né? Então é bem próximo. Calgary é uma das cidades mais importantes do Canadá, de forma geral. E a província como um todo é uma região muito importante para algumas atividades econômicas do país. E aí, em destaque, a agricultura, que é uma delas, né? E aí, por isso que eu estou aqui, justamente para falar sobre o nosso papel, o papel da nossa instituição no meio dessa atividade econômica na província e os porquês, né? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. eh, Ops, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você também. Vamos lá. Pronto. Conseguiu? Bom, compartilhei. Opa. Você consegue ver, certo? Ainda não, ele está Carregar. carregando. Vinícius, pronto, agora foi. Maravilha. Bom, deixa eu ajeitar isso aqui. Bom, então eu vou começar a falar justamente sobre a área de agricultura, né? E uma pergunta que, enfim, eu gosto sempre de fazer é o que vem na mente das pessoas, né, quando elas pensam em agricultura e tudo mais. E aí, assim, em eventos, em algumas atividades nas quais eu tenho a possibilidade de falar com estudantes, né? Sempre eu tenho uma percepção de que para muitos a agricultura tá ligada ao trabalho. Rural, né? O trabalho de colocar a mão na terra e mexer com equipamentos pesados e tudo mais. Porém, a agricultura é uma área muito grande que abarca diversos aspectos e não está relacionado e não fica limitado somente a isso, né? Ao campo, E né? aí a ideia de falar sobre a Outschool e sobre os nossos cursos é justamente mostrar o quão tecnológico é a área de agricultura, Sim. é, tanto de tecnologia de informação, os conhecimentos de negócios, que são extremamente importantes para a área também, né? E isso acaba expandindo muito mais as possibilidades de agricultura, né? E aí, um ponto importante aqui, considerando o Canadá, eu sinto que eles já estão na agricultura do futuro, assim, sabe? Então, Uhum. eles estão lidando com tecnologias, com aparelhos, com softwares, para otimizar a produção agrícola de Sim. forma geral. Então, é tudo muito com tecnologia de ponta, com muito conhecimento aplicado, é uma coisa muito mais high-tech do que eu imaginava, inclusive, da área, antes de representar a instituição. Então, quando a gente pensa em agricultura como um todo, a gente também é importante considerar
a gestão de finanças, gestão de projetos, Sim. de recursos humanos também, que precisa ser estratégica para essa área, a parte de economia, marketing, pesquisa aplicada. Um ponto que é extremamente importante também é a gestão de dados e análise de dados também, o que está relacionado aí com a parte mais de informática, a gestão do negócio como um todo, né? E também Sim. uma certa fundação em liderança enfim, o mindset de entretenimento, entretenimento não, empreendedorismo também, tá? Foge Bom, muito, vai muito além do que a gente pensa do que seria do trabalho literalmente em campo, né? Vai bem exatamente. específico para a área tecnológica também, o que às vezes a gente realmente nem imaginaria que teria. Exato, e a ideia é justamente essa. A agricultura ela não está limitada a essa ideia Na mão na massa, em obra e desse tudo mais. trabalho Uhum. rural e tudo mais que eu falei, porque ela também inclui ciências ambientais, ciências dos alimentos, agricultura, então vai além das práticas agrícolas, né? Ela abarca aí uma Excelente. série de coisas que são necessárias para manter esse negócio e essa indústria girando, né? E aí, o que é Excelente. interessante é que isso está alinhado, com as demandas profissionais da província de Alberta e também com os cursos que a gente oferece na Rhodes College. Tá? Excelente. Bom, falando um pouquinho sobre a instituição, como eu disse, a Woods College é um college público, são mais de 100 anos de história. Nós fomos fundados em 1913, desde o início com esse foco em agricultura. Hoje em dia a gente tem outros cursos, né? Tem cursos relacionados a negócios também, a hotelaria, temos cursos relacionados à veterinária, cuidado de equinos, ciências ambientais. Mas, sendo muito sincero, o carro-chefe ainda é a parte de agricultura e os cursos relacionados a isso, né? Isso. Tanto é que um reflexo disso é justamente o fato de que a gente tem um campus gigantesco com uma infraestrutura muito grande, né? A gente tem Aham, um campus com a Smart Farm, que é basicamente uma fazenda que a gente tem dentro do campus, né? aham. Essa fazenda tem 3.600 acres, e aí trazendo isso para uma outra proporção, é o equivalente a mais de 2.000 campos de futebol. Então, Nossa, é um espaço muito, muito grande considerável. mesmo. Uhum. Exatamente. Dentro do Sensacional. campus, a gente tem a parte da lavoura, né, com Aham, plantação e tudo mais, mas também tem alguns bichos, então tem rebanhos, tem vacas, ovelhas, tem um estábulo com mais de 70 cavalos, então é um espaço propício para esse tipo de atividade mesmo, porque a gente tem essa infraestrutura, né? E acho excelente. que por ter essa infraestrutura, um foco muito grande que a gente tem na forma de ensino é ser focado na carreira, né? Então, o estudante, é Uhum. lógico, ele vai ter ali um aprendizado teórico de ponta, excelente, com ótimos professores, mas ele também vai ter a possibilidade de aprender com a mão na massa, seja Sim. dentro do campus ou fora do campus, em algum componente profissional dos cursos, né? Alguns pontos importantes é que 95% dos estudantes que terminam um curso na Woods College, eles conseguem um trabalho dentro de 6 meses após a graduação, tá? E um outro dado é que 98% dos estudantes recomendariam a instituição para um amigo, a um Uhum. conhecido, enfim. Tá? Excelente. Bom, uma outra informação que eu acho que é super interessante de trazer é que nós somos muito reconhecidos pela qualidade da educação, né? Uhum. Então, considerando a província de Alberta, né, no ranking de Top Research Colleges, nós ficamos em primeiro lugar em 2023, e considerando o país como um todo, ficamos em quarto lugar, tá? Nesse ranking Excelente. de Top Research Colleges. O que que isso significa? Que é uma instituição que influencia e estimula muito a produção de pesquisa dentro do campus, né? Justamente porque a Uhum. gente tem as infraestruturas que tornam isso possível, mas de forma geral, não só os estudantes têm a possibilidade de se envolver em projetos de pesquisa dentro do campus, né? Como também recebemos alguns pesquisadores de fora, de outras províncias, ou de projetos públicos de cidades canadenses, ou de outras províncias, que vão até o campus para poder desenvolver essa pesquisa, né? Então, investimento em pesquisa é um fator muito importante para a gente. Bom.
falando sobre localização, eu estou falando aqui desde o início de Alberta, Alberta, Aberta. Alberta, mas de forma geral, eu sei que não é uma das províncias mais conhecidas, né, que geralmente British Columbia e Ontário. Ontário, Quebec Uhum. são mais conhecidos, mas Alberta é uma das províncias mais importantes para o país. Ela é uma região muito, assim, fundamental para o país, não só para a área de agricultura, mas também considerando turismo, área de óleo e gás, enfim, são diversas frentes que são importantes para a província e para o Região. país como um todo. Eu acho que o ponto mais importante da província é que parte das Rocky Mountains ficam no nosso território, né? Uhum. Então, essa parte aqui lateral, né, Jasper, Banff, é uma área extremamente aquecida pelo turismo, né? Justamente por conta das montanhas e tudo mais. Então, é uma Isso. região de muitos resorts, muitas atividades, enfim, muita coisa para se fazer. Aqui embaixo fica Calgary, que é a principal cidade da província, a maior cidade, inclusive. Um pouco aqui acima é Oates, onde estamos localizados, e aqui, 2 horas acima, fica Edmonton, que é justamente a capital da província, né? Então, o que que Sim. isso significa? Nós estamos localizados num triângulo assim muito Perfeito. importante É, para a província, né? Onde, isso. onde várias frentes de atividades são muito aquecidas, né? Isso. E eu acho que esse é um ponto super interessante de se trazer também. Com certeza. Bom, e aí algumas informações sobre a província. É a quarta maior província no Canadá. Edmonton, como eu disse, é a capital. E aí uma informação que é de muito interesse dos estudantes é que é a província com a menor taxa de imposto no Canadá. Então, considerando outras províncias, como as mais famosas, né, Ontário e British Columbia, que tem 12, 13% de imposto. A Alberta tem um imposto de 5%. Então, de forma Sim. geral, se é mais econômico estar lá. E uma coisa que também reflete isso são os custos de moradia, né, na província, que são 40% mais Mais baratos baratas. comparado a Ontário e BC também. Tá? Isso aí. Sem falar que é super seguro, é um lugar muito prazeroso, com muitas atividades e muito diverso, né? A população imigrante tem crescido cada vez mais lá. A princípio, né, nos centros metropolitanos, como Calgary e Edmonton, e também indo para outras cidades da província. Mas, de forma geral, é um lugar mais econômico de se viver, e o estudante, né, quem for para lá, vai ter um acesso à qualidade excelente, né, de se viver naquele lugar. E um pouquinho até da mistura, assim, da diferença, da diversidade de vida, né? Vamos falar assim, mas tá querendo um pouquinho mais agitação, consegue passar um final de semana em uma cidade mais próxima. Vai pra cidade de Calgary, vai conhecer a capital, vai pra Edmonton. Então tem aquela mistura ali, não quer ficar só em um cantinho um pouco mais quieto, acho que quer conhecer um pouquinho daquela agitação de cidade grande. Tem essas opções, né? Vai pro lado lá de Banff pra fazer as atividades e tudo mais. Acaba que a cidade de Olds fica muito bem localizada ali nessa região para que facilite até mesmo para os estudantes ter um pouquinho dessa experiência em cada localidade. Isso é muito bom também, né? Exatamente, exatamente. Bom, aqui é uma foto das Rocky Mountains. Maravilhoso. É É lindo. inclusive um dos pontos turísticos mais famosos no Canadá. E aí, falando sobre empregabilidade aqui, tá a taxa de empregabilidade considerando o ano passado na província. Então, a Alberta fica Uhum. aí em segundo lugar em número de oportunidades de emprego mesmo, né? Na Uhum. frente só tem New Brunswick. Então, é um outro ponto importante para se trazer. E ainda falando sobre a parte de agricultura, eu tenho alguns dados aqui que eu acho super interessantes e que são muito significativos do porquê essa área e profissionais dessa área são tão necessitados nessa região, né? O primeiro ponto é que 32% da área agrícola produtiva do Canadá fica na província de Alberta, né? São mais de 75 mil oportunidades de emprego na área de agricultura e a indústria alimentícia relacionada aí também com a agricultura. A agricultura contribui com cerca de 9,2 bilhões para a economia de Alberta anualmente. Então, assim, é uma região onde há uma diversidade de produção agrícola muito grande, né? Tem grãos, tem óleos, também tem a pecuária, que é muito forte. Uhum. É, um ponto que é super interessante é que a média salarial
Para quem trabalha na área de agricultura em Alberta, é a maior que se tem no Canadá, considerando essa área, que é de 72.455 mil dólares canadenses, né, por ano. Excelente. Aham. E é justamente um ponto, né, uma região de inovação de tecnologia para a agricultura. Tá? Uhum. Aqui algumas informações sobre a cidade. A cidade em si, como eu disse, é uma cidade pequena, mas estamos localizados aí perto de Calgary. Também tem outras cidades medianas ao nosso redor, como Airdrie, que tem uma população maior enfim, tem um pouco mais de pessoas também. Mas de Uhum. forma geral, a região é toda com muita segurança, pessoas muito educadas e receptivas, e também existe um programa de imigração específico, né, para pessoas da área rural. Então, eu sei que para a Alberta existe o Express Entry, né, para quem almeja, né, imigrar para o Canadá de forma geral. E aí, para quem é da área de agricultura ou alguma coisa relacionada ao mundo rural, também tem um programa específico para profissionais dessa área, que é menos competitivo, né, considerando que ele só vai estar competindo ali com pessoas da mesma área e não com Aham. todo mundo que também é uma possibilidade para os estudantes que têm esse intuito no futuro, tá? Bom, aqui falando sobre a cidade, que eu já mencionei, acho que essa informação específica aqui, ela não é tão interessante agora. Esse é o programa de imigração que eu mencionei, né, o Rural Renewal Stream, inclusive faz parte eh, da cidade de Oates também. A cidade de Oates faz parte, na verdade. E aí, Sim. agora falando rapidamente sobre os nossos cursos, nós oferecemos certificates, diplomas, bachelors e também post-diploma certificates. O que que isso significa? Todos os cursos no nível superior. Certificates, 1 ano, diplomas, 2 anos. Os bachelors são os bacharelados de 4 anos mesmo. Uhum. E os post-diploma certificates são cursos de 1 ano também, voltados para quem já tem experiência na área para quem já tem uma graduação ou para uma pessoa que já trabalha na área há um tempo e tem experiência profissional, enfim. Não são mestrados, mas são cursos no nível para quem já tem experiência na área ou uma graduação, tá? Aham. Ou um diploma, enfim. Bom, e aí pensando nos cursos que a gente oferece de forma pragmática, dentro da área de agricultura temos gestão agrícola, agronegócio, agricultura de precisão, que está muito ligado à coleta de dados e informações da produção agrícola para poder gerar estratégias, né, para essa Aham. produção no futuro. Sim. Digital Agriculture, que é o nosso bacharelado, um dos cursos mais requisitados e comuns, que é o de agricultura digital, né? Justamente aliando aí as práticas tradicionais de agricultura também com a tecnologia. Temos de horticultura, que é um curso voltado para o cultivo de vegetais de forma geral dentro de estufas, né? Aham. Ciências ambientais, cuidado de equinos, também tem outros cursos relacionados a equinos para quem gosta dessa área, e também supply chain. Tá? Excelente. Bom, aqui também tem uma lista dos nossos cursos, um pouco mais detalhada, com os códigos que dão direito ao PGWP, né? Os códigos que Aham. classificam esses cursos como elegíveis ao PGWP. Então, isso significa que os estudantes que fazem esses cursos que estão aqui na tela, eles podem, após finalizar esse curso, ficar no país por mais um tempo para adquirir experiência profissional, né? Isso. Então, o estudante fica mais um pouquinho, procura um emprego, geralmente consegue, porque as nossas taxas são ótimas, né, para os estudantes que terminam os cursos. O próprio college tem muitas conexões também na indústria, e isso acaba ajudando também os estudantes, tá? Uhum. Bom, eu não vou me ater tanto aos detalhes de cada curso. Sim. Eu acho que quem tiver dúvida ou interesse, inclusive, de estudar um desses cursos, entender quais as disciplinas que compõem ele, o que que precisa para poder se candidatar, eles podem entrar em contato com você e dá para, enfim, Excelente. checar essas informações, esses detalhes. E aí, tratando de outras informações, essa que eu já falei, né, que é sobre a média salarial. Bom, de forma geral aqui, eu gostaria de mostrar umas fotos, primeiro, dos softwares que os estudantes utilizam nas aulas de Digital Agriculture, por exemplo, ou até de Uhum. Precision Agriculture. Então, tudo isso aqui, ó, mapeando a área Região. Que produtiva, a legal. região, Aham. colhendo dados. Enfim, aqui um outro sistema para poder, digamos, manejar os animais que estão ali na área de Aham. fazenda. Esse aqui é Não, um dos muito tecnológico, projetos. né?
Exato, exato. Isso aqui é um dos projetos que eles utilizam para poder fazer o tratamento dessa água, né? Então não é só o Sim, uso de tecnologia por tecnologia, é também saber manusear os recursos naturais em favor da sua manutenção e também da produção, né? isso, excelente. Bom, e aí de forma geral, dentro do. Eu Claro, tenho uma perguntinha para fazer. sim. Eu acho que um dos pontos também, assim, bem importante para quem está em preparo para uma instituição, né, um college, por exemplo, é entender na realidade, como você mencionou, quais são os requisitos e tudo mais. Eu acho que o ponto que a gente pode até focar aqui também é a questão do inglês, né, para quem está se preparando e precisa de fato obter o inglês, né, isso, Vinícius, que a instituição ela vai exigir um nível avançado. E aí eu queria saber se a própria Old College ela tem parceria com alguma escola de inglês que possa facilitar nesse processo através do Pathway Program, ou então só aceita o TOEFL, o IELTS ou o Duolingo. Qual seria um desses caminhos que vocês disponibilizam para o estudante internacional? Ótima pergunta. De forma geral, pensando nos testes de proficiência, lógico, né? A gente aceita os que são mais comuns, né? O TOEFL, IELTS e Uhum. tudo mais. Também aceitamos o Duolingo, que é inclusive um dos mais baratos e Isso. práticos de se fazer também, mais rápidos também de se conseguir o resultado, também é Ah. aceito. E aí, pensando nos pathways de inglês, a gente tem parceria com diversas escolas de inglês, então aceitamos os certificados de escolas como Bayswater, Uhum. Maple Leaf, né? Esse é o Uhum. nome de uma outra escola, a LSE, I ILEC, like. entre Uhum. outras. Então, assim, Excelente. é, temos inclusive estudantes que vão iniciar agora em fall que vieram da Bayswater, que se não me engano eles têm uma unidade em Calgary, né? Então, assim, Isso. também temos parceria aí com escolas de inglês, justamente para poder facilitar a entrada do estudante. Então, ele finalizando o curso, né, ele consegue utilizar o certificado e as notas, né, as notas mínimas que ele atingiu, né, no Sim. Pathway, para poder entrar na nossa instituição. Excelente. E isso com relação ao Pathway, gente, ele na realidade ele substitui qualquer proficiência. Então, quem faz esse programa de Pathway em qualquer escola parceira da instituição do Outros College, não precisa fazer uma proficiência posteriormente, né? Então, isso facilita muito o caminho. E o que é que você tem aí de bônus pra gente? Para Exato, o pessoal exato. aí que ainda quer começar esse ano, de repente, ser uma coisa boa, não tem, não? Sim, sempre tem. E, enfim, eu acho que é importante, eu não vou achar aqui a página certa, mas atualmente a gente está com um projeto de bolsa para o curso de Digital Agriculture, que é o bacharelado de 4 anos, que eu falei lá em Tá. cima. É uma Sim. bolsa de US$ 4.000 canadenses, que é Uhum. dividida entre os 4 anos de estudo, né? Certo. Então, o que Isso. que o estudante precisa fazer para poder, enfim, ser considerado para essa bolsa, né? Ele precisa enviar a candidatura com toda a documentação necessária. Então, a gente está falando aqui de comprovação do nível de inglês, históricos escolares, com as traduções, passaporte, esse tipo de coisa, né? Uhum. E, enfim, ser um estudante internacional. Dessa maneira, ele já vai ser considerado para essas bolsas. E aí, claro, a nossa equipe de admissions vai fazer a análise de cada estudante, né? O GPA, a média de notas de cada estudante, e aí Sim. oferecer essas bolsas para os estudantes. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem oferecido, sobretudo para o Brasil, né? Então, é um ponto bem importante e que sei que é importante para nós, brasileiros também, porque, enfim, isso estimula as pessoas também a terem um acesso a uma qualidade de educação excelente, né? Muito Com boa, enfim. certeza. Isso. E ela tá válida ainda só para esse ano, Vinícius? Alguma previsão para ano que vem? Por enquanto, ela está válida até fall desse ano, ou seja, as aulas que iniciam em setembro, né? Sim. É, sempre há possibilidade de estendermos isso para outros períodos também, mas é algo que a Aham. gente tem trabalhado e também analisado aí os estudantes que vão começar agora, né? Mas sim, essa é uma possibilidade vigente. E taxa de matrícula? Taxa de matrícula, geralmente a gente tem uma taxa de matrícula de US$ 160 canadenses, assim como qualquer college, Instituição? qualquer Isso. instituição estrangeira, eles vão cobrar uma taxa de candidatura, né, para o estudante enviar as informações dele. E aí, de forma geral, o nosso application geralmente ele é enviado pelo portal da própria província, né, onde os estudantes Aham. vão colocar as informações gerais e enviar. E aí, agora, nesse mês de abril, até o final desse mês, os estudantes conseguem fazer o envio da candidatura de forma gratuita. Então, ele já economiza aí US$ 160 canadenses, que dá o quê? Uns R$ 600, talvez? Aproximado. É, exato, né? Já tá Economiza já uns economizando, né? R$ 600 no Isso. processo.
e, enfim, envia a documentação. É importante, claro, enviar a documentação básica, né, no primeiro momento. Se ficar alguma outra coisa pendente, mandar nos próximos dias, mas, enfim, é uma possibilidade também dos estudantes já enviarem o quanto antes. Excelente. Ótimo. Adorei. Certinho? Bom, Tá e ótimo. aí, sim, sim. E aí, como a gente está de tempo, Ida? Temos alguns minutinhos ainda. Acredito que aproximadamente uns 5 minutos. 5 minutos, perfeito. Então, eu só vou mostrar um pouquinho algumas imagens do nosso campus, porque eu falei da infraestrutura e tudo mais, né? Então, acho que nada mais justo que Do mostrar que também um ver, né? pouquinho Exato. Enche os disso. olhos. E é Exato. linda a entrada. Exato, esse aqui é o nosso edifício principal, onde os estudantes de agricultura têm as aulas, tá? Aham. Aqui é a visão aérea da Smart Farm, que é a parte de fazenda que eu falei para você. Então, é literalmente uma fazenda no Uma campus, fazenda. não é Uhum. brincadeira. Aqui é uma outra área. E aí, lembrando que a gente tem jardim, estufa, As é, salas. tem estábulo com mais de 70 cavalos, tem picadeiro para quem gosta de andar a cavalo, enfim. Esse aqui é o prédio dos estudantes de negócios, aqui é um dos auditórios onde eles têm aulas, aqui é Uhum. uma das estufas que a gente tem dentro do campus, né? Uhum. São cerca de 15 dentro do nosso campus. Em Esse aqui é média, um quantos outro alunos por sala, pavilhão. Vinícius? Tu tens noção? Sim, é uma média geralmente de 20 e pouquinhos estudantes Alunos. Tá. na sala de aula, exatamente. Então, de fato, uma aula um pouquinho mais enxuta em comparação Isso. a universidades, que geralmente tem 100 estudantes assim Sei. na sala de Isso. aula, né? E aí, aqui os estudantes eles têm a possibilidade de ter esse Contato mais tete a tete próximo com a mais fácil instituição, exato, com os a instituição, com o professores. professor, enfim. Aqui é a arena que eu falei, onde o pessoal anda a Ah, cavalo que legal. também. Aham. Aqui dentro do prédio É principal. linda. Esse aqui é o hospital veterinário que a gente tem dentro do campus, tá? Então, cada Que legal. estudante tem a estação para poder acompanhar os animais, poder, enfim, fazer todo o acompanhamento da parte médica. Não só os estudantes têm o contato com os animais de fazenda, como eles também têm contato com animais domésticos, tá? Então a gente tem Aham. parcerias com ONGs da região que resgatam cachorro, gato e tudo mais. Então eles vão para o campus Pra também e lá. os estudantes têm a possibilidade de tratar esses animais. Que massa. Bom, Olha que eu acho lindo. que, de forma geral, o mais importante, Ida, é que a gente tem tudo para o estudante dentro do campus, assim. Então, tem os restaurantes, tem as quadras para os estudantes que gostam de esporte, a gente tem muitos times de esporte, inclusive, Uhum. tem a moradia dentro do campus, que é uma outra parte super importante, né? Deixa eu mostrar as imagens. Ó, por exemplo, aqui é um dos prédios que a gente tem de moradia estudantil dentro do campus, com quartos privados, né? Então, cada um vai ter o seu próprio banheiro, cama, closet, mesa, tudo num preço super econômico assim para o estudante. Essa aqui é uma Aham. outra possibilidade de moradia que tem dentro do campus, que são as townhouses. Aqui os estudantes dividiriam a casa, né? Cada um teria o seu quarto Entendi. próprio, mas dividindo a casa. E a parte atlética, como eu falei, né? A gente tem time de basquete, vôlei, futebol, futsal, hóquei feminino e também de rodeio, né? Que é uma coisa muito Ótimo. comum É. da região, que é uma região boiadeira, né? Isso eu acho que é uma É, com coisa que nem certeza. todo mundo sabe de Alberta, mas é uma região muito ligada a esse universo. Inclusive em Calgary, que é a maior cidade, eles todo ano têm o Stampede, Stampede. né? Que é Isso. justamente um O evento maior relacionado. rodeio, né, do mundo que eles falam. Exato, exatamente. Então, assim, o principal que eu gosto de falar da Woods College é que a gente tem a infraestrutura não só da parte de ensino, para os estudantes terem contato com a parte educacional, mas também deles terem uma boa vida, de também ter a parte social muito bem equilibrada dentro do campus, né? Então, Sim. ter a oportunidade de conhecer gente em clubes, no esporte, de comer dentro do campus, de morar dentro do campus. É quase uma experiência de faculdade mesmo, de universidade. É verdade. Excelente. E assim, é tudo muito bem preparado, estrutura impecável. E é isso, gente. Não tem mais nem o que falar aqui com relação a tudo que a gente viu. Muito organizado, né? Tudo bem estruturado. Então eu deixo aí para qualquer pessoa que tiver interesse, entre em contato com a gente da SOS. Nós vai ter a possibilidade de estar acompanhando você como estudante, falando todo o passo a passo do processo de documentação, o que é necessário, quais são as documentações necessárias, quais são os prazos, de quando está abrindo turma e tudo mais. Vinícius, muito obrigada por mais uma oportunidade que a gente teve aqui de estar expondo uma excelente instituição, né, centenária, que já está aí há muitos anos no mercado, de bom reconhecimento.
e que dá portas a futuro para os estudantes internacionais, para quem pensa ter uma futura possibilidade de imigração também, né? Exato, exatamente. É uma ótima área, de forma geral, para se trabalhar, para estudar sobre no Canadá. E eu Isso, acho que nada mais justo do que o Brasil, né? O Brasil também é super reconhecido pela área, agrícola e eu acho que faz com muito sentido. certeza. Tem muita gente aqui no país que trabalha com Que já tem isso, experiência, né? já tem Exato. experiência, então é uma possibilidade também de expandir E dá uma alavancada os no conhecimentos, dar uma currículo e alavancada tudo na mais. carreira. Enfim, é uma ótima opção. Concordo. Tá bom. Eu que Certinho? Muito agradeço, obrigado. então. Obrigada a vocês.